Antes de começar a ministração de hoje, eu quero aqui contar um breve testemunho. Talvez alguns poucos aqui saibam que no domingo passado eu estava sem celular, porque ele começou a apresentar um problema e ele me retornou dizendo que era um módulo e que custaria um módulo 650 e haveria mais uma acréscimo da mão de obra. Como o meu cartão de crédito tem vencimento numa data mais lá na frente, eu digo, então faça o seguinte, traga o celular de volta. Tá? E no momento oportuno eu te aciono novamente. Eu lhe trouxe o celular, só que eu orei a Deus e apresentei este celular, né? Porque é um instrumento de meu trabalho, onde eu atendo aplicativos de delivery, né? E a preocupação toda. O rapaz trouxe à noite o celular, ainda apresentando o problema. Então, creio, é o meu Deus. No outro dia, quando eu acordei, o celular está funcionando, e já se faz uma semana, sem problema nenhum. Não é a questão do valor, não é a questão de ter uma dificuldade em atender a necessidade do trabalho através do celular, mas é, como o pastor falando agora, alguns confiam em príncipes e outros em filhos dos homens. E o que a gente tem aprendido a confiar em Deus. Meu celular está funcionando perfeitamente. Já tem uma semana, não foi preciso trocar módulo, não foi preciso me preocupar que não ia ter o celular como a minha ferramenta de trabalho. Mas tão grande esse choro era proveniente de alegria, porque sempre Deus ele atende a quem busca. Aleluia. Gente, nós vamos trazer na ministração de hoje dois temas. Vamos trazer o primeiro tema, o novo nascimento, como uma espécie de introdução ao que nós vamos centralizar, que é o segundo tema, que será o despojar-se do velho homem. Tanto um título como o outro, eles estão bem correlatos. Eu acredito que todos já ouviram falar em novo nascimento e o despojar do velho homem. Aleluia! Vamos dar a introdução através do novo nascimento em João, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Eu costumo sempre trazer anotado já os textos bíblicos. João, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Mas hoje eu vou discorrer abrindo a palavra do Senhor. Temos que ser habilidosos no manuseio da palavra de Deus. Amém? Assim está escrito. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Podeis assentar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, que seja, Senhor, ó Deus, essa noite de aprendizado, Senhor, a cada um de nós, seja alimento para nossas vidas,
que possamos, Pai, sair daqui, Senhor, preenchido com todo o ensinamento que o Teu Espírito tem nos dado. Ó Deus, e tem nos revelado através da Tua Santa Palavra. Nós te pedimos, Senhor, perdão e purificação, Senhor, de nossas vestes, ó Deus amado, através do sangue precioso de Jesus Cristo, para que nós nos tornemos agora remidos, Senhor, ó Deus, diante de Ti, em nome de Jesus, nós clamamos, rogamos e agradecemos. Amém. Gente, a gente sabe que antes nós vivíamos segundo o homem natural, estávamos afastados de Deus por conta do pecado lá no início da criação do mundo, da formação do homem. Adão, ele não seguiu e não cumpriu o que era determinado a ele. Ele desobedeceu a Deus, pecou, e isso teve um efeito desastroso para toda a raça humana. Foi um efeito em cascata. Nós perdemos o contato, a comunhão com o nosso Deus. A gente tem que lembrar que lá em Gênesis nós vimos que Deus visitava Adão todos os dias. Então Deus se relacionava com aquilo que ele criou. A partir do momento em que Adão desobedeceu a Deus e pecou, acabou essa comunhão, né? Então todos aqueles que vêm como descendência de Adão estavam em comunhão com Deus, tá certo? Nós estávamos nessa condição. Deus providenciou o seu Filho, chamado Jesus Cristo, que veio, tá? Cumpriu todas as coisas que o primeiro Adão haveria de cumprir, não cumpriu, tá? Nos deu acesso, e hoje em dia, aquele que crê no seu nome, confessa o seu nome, ele é nascido de novo. Aqui diz: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é da descendência de Adão é carne. Quem nasceu de Jesus Cristo é Espírito. Por quê? Porque Jesus, o segundo Adão, ele é um Espírito vivificante. E quem é nascido segundo Jesus Cristo teve o seu Espírito revivificado. O Espírito estava pronto para Deus, porque nós éramos descendentes de Adão. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós tivemos o nosso Espírito revivificado e passamos ao que? A nos relacionar novamente com Deus. Nós tivemos um novo nascimento, tivemos uma mudança de reino. É bom sempre a gente focar nisso. Nós vivemos nos reinos da treva, nós passamos para o reino da luz, né? A partir do novo nascimento. Então é fácil nós compreendermos o novo nascimento. É o que Jesus está explicando a Nicodemos. Podemos ver agora em Efésios. É por isso que aqui diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não tem seu espírito revivificado, você jamais poderá ver o reino de Deus. Amém? Vamos ver em Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Vamos entender um pouquinho mais. Diz assim: Ele vos deu vida. Quem foi que deu vida a vocês? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por quê? Porque nós vivíamos segundo a descendência de Adão, nos quais andaste outra hora. Isso está mostrando que houve uma mudança de reino. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles ainda que não conhecem Jesus, ou conhecem, mas não aceitam como Senhor e Salvador. Tá? O espírito de engano vem de Satanás. Ele enganou a Eva, ele enganou a Adão. É esse que é do reino das trevas, entre os quais também todos nós andamos outra hora. Quer dizer, o próprio apóstolo está dizendo aqui que antes de confessarmos a Jesus, antes de crermos em Jesus, nós vivíamos nesse reino das trevas.
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, né? Os ímpios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem, gente? Com Cristo. Com Cristo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente pode fazer esse ano de ligação. Não tínhamos comunhão com Deus, Jesus, o segundo Adão, veio, nós começamos a ter esse acesso a Deus, através de Cristo Jesus, a expressão do amor de Deus. Amém? Vão entendendo isso, essa foi uma pequena introdução para o novo nascimento. Então, eu creio que muitos já sabem desse processo de novo nascimento, nós fomos revivificados pelo Espírito vivificante de Cristo Jesus. Mas agora nós vamos dar um ênfase maior realmente ao tema central da ministração de hoje, que é o despojar-se do velho homem. Vamos abrir a nossa palavra de Deus em Efésios capítulo 4, de 22 ao 24. Pode, por favor. Efésios capítulo 4, 22 ao 24. Amém? Vamos entender que esse texto é o básico que nós precisamos entender, que é o básico da verdade em Jesus Cristo. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo Satanás, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e outras versões em santidade, procedente da verdade. Quem é esse que foi criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade, meu irmão, minha irmã? Quem é, meu irmão, minha irmã? Jesus Cristo, muito bem. Deus criou primeiramente Adão, ou o primeiro Adão. Mas houve uma necessidade, por conta da desobediência de Adão, de ser colocado Jesus, o segundo Adão, para vir ao mundo, como filho do homem, né? Se fez carne, o verbo se fez carne. Por quê? Porque havia uma necessidade de que se cumprisse todo o propósito inicial de Deus, que Adão, lá no princípio, não conseguiu cumprir. Nós vamos entender. Então, o que nós precisamos entender o que significa despojar-se do novo homem? Significa que é uma situação de responsabilidade nossa e que não pertence essa responsabilidade a Deus. Somos nós que temos que nos libertar do velho homem. Quando é que nós nos despojamos do velho homem? Na conversão? No nosso batismo? Não. Podemos estar muito errados se acharmos que quando nós nos convertemos, quando nós fazemos a mudança de reino, nós estamos nos despojando do velho homem. Ou então, quando nós passamos pelo processo do batismo, o velho homem ficou lá no batistério. Não é isso. Se fosse isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não estaria ordenando a você a se despojar do velho homem. Reflita. A palavra de Deus está dizendo que é necessário nós despojarmos do velho homem. Então não foi na confissão, lá quando você se converteu, não foi no seu batismo. A nossa santidade, ela é
progressiva. E não há uma santidade progressiva se não haver mudança de comportamento. O velho homem tem um comportamento, o novo homem tem outro comportamento, não é isso? Vocês conseguem entender? Quem está entendendo, diga aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Beleza? Então, a prática do velho homem não pode continuar seguindo na prática do novo homem. Você não saiu para um reino e foi para outro? Então, o que você fazia naquele reino primeiro, você não deve fazer nesse novo reino. Você passou pelo novo nascimento. Você está passando pelo renovo da sua mente. Porque a gente entende que a palavra metanoia no grego. Amém? Então essa responsabilidade é nossa, de despojarmos do velho homem. Não é de Deus, é nossa, exclusivamente nossa. Vamos ver mudança de comportamento ainda em Efésios, mas agora a partir do capítulo Efésios 4, do 25 ao 32. Tá? Nós vamos ver mudança de comportamento entre o velho homem e o novo homem. Efésios 4, do 25 ao 32. Diz assim: por isso, deixando a mentira. O que é mentira, meu irmão? Mentira é comportamento do velho homem. Certo? Fale cada um a verdade. O que é falar a verdade? É comportamento do novo homem, daquele que saiu daquele reino e está nesse reino, daquele que passou pelo novo nascimento. Amém? Com o seu próximo, porque somos mesmos uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquele que furtava, o que é furtar, meu irmão? Comportamento de velho homem, certo? Não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir os necessitados. O que é trabalhar e acudir os necessitados? É comportamento do novo homem, certo? O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando você fala uma palavra torpe, você está tendo comportamento de que homem? Do velho homem, né? E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita aos que ouvem. Qual é o comportamento aqui quando você fala uma palavra que é boa para edificação? Se você meditar e refletir, você está tendo o comportamento de abandonar, realmente se despojar do velho homem quando você fala uma palavra que é boa para edificação. Tá certo? Você está mostrando mudança de reino. Tá? Esse é o básico em Cristo Jesus que nós temos que aprender. Vocês vão entender por que mais lá na frente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Isso quer dizer o quê? Comportamento do quê? Do velho homem. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Comportamento de velho homem. Se você, meu irmão, está agindo assim, com malícia, com amargura, com blasfêmia, com ira, com gritaria, você ainda está tendo muita dificuldade em despojar-se do velho homem. Nós vamos entender o modelo disso tudo mais lá na frente. Antes, olha só a recomendação. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou. Isso é comportamento de novo homem. Nós devemos perdoar, sim, em Cristo Jesus. Tá certo? Para apresentarmos esse comportamento do homem despojado do velho homem. Amém?
Isso nos mostra que o que Deus tem nos mostrado é que precisamos demonstrar mudança de comportamento, sim, quando passamos pelo novo nascimento, quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Jesus Cristo, Ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão que cumpriu aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. O que foi que o primeiro Adão não cumpriu? A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O que é que Deus esperava certamente de Adão? Que ele reproduzisse a Deus. Né? Os seus descendentes também refletissem e reproduzissem a Deus. Certo? O primeiro Adão falha, porque ele peca, desobedece a Deus. Houve a necessidade do segundo Adão. O segundo Adão veio Jesus Cristo. Vocês podem dizer se Jesus errou naquilo e que o propósito que ele foi enviado a fazer, ele errou? Ele cumpriu tudo. Porque Jesus é o último Adão. Porque depois dele não precisa de mais nenhum Adão. Porque ele cumpriu todas as coisas. Ele mostrou para toda a raça humana ser acessível o modelo de santidade de Deus. Toda a raça humana hoje em dia pode ver em Cristo Jesus ser possível andar em santidade, segundo Cristo. Adão era para replicar descendentes semelhantes a ele e semelhantes a Deus, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então o que é que se esperava? Que os filhos, a descendência de Adão, também replicassem a Deus, através do que Adão estava reproduzindo. Tá certo? Vamos entender isso. Se a gente continuar em Efésios, nós vamos ver no capítulo 5 e no capítulo 6 ainda. Comportamento, vai falar o que o marido e a mulher devem ser, vai falar sobre a relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, vai falar sobre os servos e sobre os senhores. Tudo é questão de comportamento. Se a gente entender de maneira bem ampla e não fragmentada o texto, nós vamos conseguir realmente entender essa mensagem. A gente pode entender que desde o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando por aqui esteve, nós podemos ver através das epístolas, de epístolas em epístolas, que os homens levantados por Deus para fundamentar o ensinamento de Deus, eles sempre vão nos apresentar o comportamento que a gente deve ter depois de conhecer a Cristo. Eles conheceram a Cristo naquela época, hoje a gente conhece a Cristo, porque nele a gente crê, nele a gente vê que há salvação. Nós temos que apresentar essa mudança. E não é só mudar o comportamento. Esse comportamento, quando a gente muda, ele tem um padrão. Nós vamos entender que padrão é esse. Quem estabelece esse padrão? O padrão, o modelo desse padrão é o nosso Deus. Vamos ver aqui. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Primeiro Pedro, capítulo 1, de 15 a 16. Olha o modelo de comportamento. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quem é modelo de santidade?
Deus, Ele está dizendo que nós temos que ser santos, temos que nos tornar santos. Amém? Esse é o modelo, é Deus. Agora nós vamos ver quem foi o primeiro a imitar esse Deus. Alguém pode dizer quem foi o primeiro a imitar esse Deus? Jesus Cristo. Muito bem. Temos que ser imitadores de Deus. Vamos ali em Efésios 5:1. Ou bem lá para Efésios, vamos caminhando na Bíblia. Efésios 5:1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Correto? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós devemos replicar em nossas vidas o modelo que nós acabamos de ver lá em 1 Pedro 15:16. Nós temos que ser santos, despojados do quê? Do velho homem. Vocês estão entendendo? Então nós vamos imitar Deus, nós vamos conseguir imitar Deus se nós continuarmos sendo o velho homem? Não conseguimos. Tá? Então vamos entender, o comportamento de Deus é o padrão a ser seguido. Tá? Cristo reproduziu, praticou e provou ser acessível o modelo de Deus a todos nós. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu tudo que precisava ser cumprido para que nós pudéssemos replicar o modelo de Deus. Vamos ver aqui em Efésios 5:2, diz assim, vamos ver que Cristo reproduz isso. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Jesus Cristo, ele começa a imitar, a reproduzir e a fazer refletir o modelo de Deus de comportamento. Amém? Vamos entender mais ainda. Nós temos que ser realmente imitadores de Cristo. Vamos ver o propósito de Deus em 1 Coríntios 11 a 11. 11:1. Olha o propósito que Paulo fala. Vocês vão começar a compreender, vocês vão ter mais facilidade de entender. Olha o que diz o apóstolo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo consegue alcançar a visão de que Cristo imitava o modelo de comportamento de Deus, modelo de santidade. O apóstolo vê Cristo imitando e reproduzindo e refletindo este modelo. O apóstolo vai e faz a mesma coisa, começa a imitar Cristo que imita Deus, e ele diz lá na frente. Vamos ver 1 Coríntios 15, 48. O apóstolo Paulo, ele imita a Cristo que imita a Deus. Ele está dizendo, imitem a mim, apóstolo, que eu imito a Cristo, que Cristo imita a Deus. Quer dizer, está tendo uma replicação. A Bíblia diz que nós temos que ser o espelho do mundo. O que é que o espelho faz? Ele não reflete a imagem? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas se nós não mudarmos de comportamento, nunca seremos o sal dessa terra. Mas a Bíblia afirma que nós somos. E como é que nós somos? Mudando de comportamento, despojando-nos do velho homem. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios 15, 48. Vocês vão entendendo como foi o primeiro homem
o terreno. Quem foi o primeiro homem? Adão, o terreno. Tais são também os demais homens terrenos, quer dizer, a sua descendência, até antes de Cristo. Todos terrenos, todos destruídos da presença de Deus, da comunhão com Deus, da glória de Deus. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. O terreno vai replicar o primeiro Adão, o celestial vai replicar Jesus Cristo, o segundo Adão. Tá? Porque Jesus Cristo ele cumpriu todas as coisas. Então ele é o modelo a ser imitado, porque a gente vê quem imita Deus. Tá certo? Quem é da descendência adâmica vai imitar Adão, o que pecou, o que desobedeceu, o que caiu, o que falhou, o que fez a raça humana passar por esse efeito dominó. Nós perdemos essa presença de Deus, essa visita diária que Deus tinha com o homem através de Adão. Mas Jesus Cristo veio cumprir todas as coisas, nós conseguimos refletir o que é celestial, porque Jesus é celestial, ele não subiu ao céu depois da sua morte e ressurreição. Ele antes não veio do céu. Ele é celestial. Ele fez homem, mas ele é celestial. Então nós temos que replicar não o que é terreno, não a Adão, porque Adão errou, Adão falhou. Nós temos que replicar o modelo apresentado em Deus que Jesus imita. Por isso nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus, o segundo Adão. Vamos ver aqui, lá em Gênesis capítulo 1, 26. Nós vamos entendendo quando vamos caminhando na palavra do Senhor. Olha que Deus fala na palavra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus o fez Adão, sua imagem e semelhança. Querendo que, na verdade, que Adão ele reproduzisse esse modelo de santidade, que ele replicasse, para que ele refletisse a sua descendência, né? Principalmente a santidade de Deus. Nós vimos lá em Efésios 4:32 que nós devemos ser santos, pois o nosso Deus que nos chamou, ele é santo. Adão ele não quis observar isso, preferiu desobedecer. Então Deus criou Adão para que refletisse a imagem e semelhança dele, e que Adão posteriormente transmitisse isso à sua descendência. Fato. Não conseguiu fazer isso porque pecou, a sua descendência também entrou em desgraça. Teve a genética, herdou, a descendência de Adão herdou o pecado dele, né? Até o advento de Jesus Cristo. Vamos ver agora em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos caminhando na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós vamos entender 1:4. O plano original de Deus, quando criou Adão. O que é que ele pretendia que Adão replicasse, reproduzisse nele e na sua descendência? Nós vamos ver isso. Diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Sermos santos. E de que maneira? Irrepreensíveis perante ele e imo. Adão não conseguiu ser santo. Adão não conseguiu ficar. Você escolheu o lado errado, a oferta errada feita pela serpente. Por isso que a gente diz que Satanás é o engano, porque engana a Eva que leva Adão a pecar. Então vemos assim que Deus, o
propósito original de Deus era que Adão permitisse aos seus descendentes a santidade de Deus irrepreensivelmente. Adão não cumpriu isso, todos ficaram afastados. Quando Jesus veio, Jesus cumpriu isso. Agora nós temos a oportunidade, sim, de nos santificarmos e sermos irrepreensíveis perante o nosso Deus. Nós temos essa capacidade hoje, porque Jesus provou que isso é possível, porque Ele cumpriu. Ele se despojou de toda a sua santidade quando esteve aqui na terra. Então, se nós queremos que a nossa descendência, que os nossos filhos, que os nossos netos repliquem o que nós estamos imitando em Cristo, nós temos que deixar o velho homem sempre de lado. Aquele que furta, não furte mais. Né? Então a Bíblia vai dando exemplos de comportamentos antagônicos do velho homem e novo homem. O velho homem faz isso, o novo homem faz assim, diferente. O velho homem caminha assim, o novo homem caminha de outra maneira, da maneira correta. A Bíblia vai nos ensinando, a Bíblia vai nos fazendo ser imitadores de Cristo, mas é necessário que haja sim mudança de comportamento. Sempre haverá que envolver comportamento. Como é que nós estamos nos comportando hoje? Como é que nós estamos caminhando? Qual é o nosso comportamento? Nós refletimos a imagem e semelhança de Cristo. Nós, no nosso comportamento, nós estamos sendo imitadores de Jesus Cristo? Isso eu pergunto para mim. Eu estou sendo espelho? Pergunto agora para vocês. Não tem como alguém dizer: não preciso me preocupar com o meu comportamento. Se alguém disser isso, meu irmão, minha irmã, a você, com certeza ele não está lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos deixar de fazer tudo aquilo que nós fazemos, nem que nós tenhamos que suar sangue. Nós não somos, o pastor falou que nós somos peregrinos, nós não somos mais desse mundo, nós estamos de passagem. Então não temos que nos conformar com este século. Aí Romanos diz isso. Então a gente às vezes se limita a fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo aqui porque o certo é fazer aquilo, mas não está se despojando. Não é só mudança de comportamento, é seguir o modelo dessa mudança. O modelo é o próprio Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro 1,15. Nós já lemos isso agora, né? Que Deus é o modelo da santidade. Tá? Vamos passar então para Gênesis 1,24. Gênesis 1,24, segundo essa espécie, né? Já lemos. Agora, então, vamos ver João 3,16. Deu o seu filho? Unigênito. Tá. Todo aquele que nele crê não pereça, mas Amém. Glória a Deus. Filho unigênito. Se um grão de mostarda cair e não morrer, se um grão de mostarda cair e não morrer, não nasce de novo. Filho unigênito. É uma ideia, certo? Uma comparação. Se torna unigênito, vai ser só aquele grão de mostarda cair e não nascer de novo. Não teve outros, né? Então, abra a Bíblia em Romanos 8,29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus ainda era unigênito, mas aqui a palavra do Senhor está mostrando ele como primogênito. O modelo de Deus a ser copiado. Imitadores de Cristo. Ele morreu, ele nasceu de novo. Lembra do grão de mostarda que eu me referi há pouco? Jesus, ele morreu,
e ressuscitou. Nasceu de novo. Assim nós também. Nós estávamos mortos, mas fomos revivificados. Nós temos hoje em dia a capacidade sim de ser imitadores de Jesus Cristo. Nós temos sim a capacidade de refletir toda a obra de bom comportamento de um novo homem que Jesus nos mostrou, a fim de que ele seja o primogênito. O que é que Jesus está fazendo quando ele é primogênito? Ele está fazendo refletir aquilo que ele reflete de Deus. Vocês conseguem entender isso agora? Adão não conseguiu, na sua descendência, refletir aquilo que ele deveria refletir de Deus. Mas Jesus, ele conseguiu. Está claro para vocês isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Tá? Jesus, ele cumprindo o que ele cumpriu, perfeito em todas as coisas, ele consegue sim realmente fazer que nós também sejamos imitadores dele, porque ele está imitando Cristo. Paulo foi muito feliz, bem-aventurado, como disse o pastor, porque ele entendeu isso e começou a imitar Cristo, porque ele via Cristo imitando a Deus. E aí Paulo diz para nós: vamos ser imitadores meu, porque eu imito a Cristo e Cristo imita a Deus. E assim vai. Quando o seu filho, a sua filha começar a ver você imitando a Paulo, a Cristo e a Deus, vai querer imitar você também. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele é o primogênito. Ele veio como um ungido. E hoje em dia ele é o primogênito, porque ele conseguiu replicar através da sua vida o modelo de santidade de nosso Criador. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Jesus, porque tu alcançaste a perfeição e a estatura de varão perfeito. Amém. Por tu seres o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Porque tu nos deste a capacidade de sermos teus imitadores, porque em ti nós vemos que há um modelo a ser seguido, um modelo de comportamento. Então vamos, gente, nessa santificação progressiva, vamos deixar de lado o velho homem. Vamos deixar. Quem mudou de reino, quem passou pelo novo nascimento, não pode continuar caminhando com o velho homem do lado. Não pode. Ele não ficou, como eu disse antes, ele não ficou naquele batistério lá. Ah, me batizei e o velho homem ficou lá. O velho homem, se você acredita nisso, eu vou dizer porque você está errado. Porque quando você se batiza assim, você não se dispõe a despojar-se do velho homem, eu quero te dizer que ele saiu do batistério molhado junto com você. Porque a Bíblia diz que nós temos que despojar do velho homem. E isso é na nossa caminhada de fé e fé, de glória em glória. Tá certo? Sempre apresentando o modelo de Deus, sempre imitando a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Os irmãos entenderam essa necessidade de despojar-nos do novo homem, entenderam também a passagem de mudança de reino, a mudança de comportamento. Amém? Amém? Então que o Senhor Jesus seja glorificado através de nossas vidas, nas nossas mudanças de comportamento, quando escolhemos seguir o modelo irrepreensível que foi Cristo Jesus, como quando queremos reproduzir, sermos santos e santos irrepreensíveis, segundo Jesus Cristo foi, porque Ele reproduz o modelo de santidade que é o nosso Deus. Amém? Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nossa palavra ao pastor Paulo.